entrevista. Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O Agrotop hoje tem a alegria e a satisfação de receber em nossos estúdios o secretário de Agricultura do Estado do Tocantins, Jaime Café. Além de ser um amigo pessoal, o Jaime Café é muito ligado aos produtores rurais, tem uma história longa nesse Tocantins do seu trabalho para o desenvolvimento do agro. Tem um histórico político de boa representatividade, foi prefeito, tem uma capacidade de articulação grande e hoje, como secretário de Agricultura do Estado, cria uma nova expectativa de desenvolvimento e crescimento do Tocantins. Jaime, uma alegria o Agrotop te receber neste domingo. Opa, que satisfação a gente poder estar aqui hoje. Meu eterno deputado César Halum, companheiro que eu tive alegria e eu me orgulho muito do voto que eu dei para o senhor para deputado, pois a sua luta sempre teve uma luta grande pelo setor produtivo do nosso país, né? E o Tocantins sempre foi um foco seu e a gente percebeu muitos avanços, né? E hoje a gente poder estar aqui nesse novo momento como secretário de Estado, e eu que já tive essa oportunidade, e ter o César Halum do Tocantins lá como secretário de Políticas Agrícolas, facilita muito para que a gente possa buscar recursos, e eu estou muito contente em poder estar conversando com você aqui no programa Agrotop. Que bom, alegria nossa, Café. Muito obrigado. A nossa amizade ela vem de mais de 20 anos, né? E ela foi feita pelo trabalho, não foi nenhuma festa, foi pelo trabalho, quando você também foi prefeito de Lagoa da Confusão, um município que se destacou na área de produção no estado do Tocantins, é um modelo, e dentro dos projetos em desenvolvimento, e por como aquilo cresceu e que você ajudou a montar aquela infraestrutura inicial, eu entendo que a Lagoa da Confusão vai dar ainda muitas alegrias ao estado do Tocantins. Não só na área de produção de grãos, de produção de sementes, mas até no turismo, porque a tendência do mundo hoje é o turismo se direcionar para a área rural. Em função da pandemia, a gente observa que as próprias agências de turismo hoje estão tendo facilidades para vender pacotes de turismo, mas quando se direciona ao campo, à área da produção. Tamanho o interesse da população tem pelo setor e também pela tranquilidade e pela segurança na saúde que eles entendem que o ar livre pode proporcionar. Então, você também tem uma história muito longa, mas não vou ficar te elogiando muito, não. Eu vim aqui hoje para te apertar, Café. Essa sua volta à secretaria, você que teve no governo de Siqueira Campos no passado, você ficou 4 anos como secretário de Agricultura, fez um excelente trabalho. Essa sua experiência agora vai ajudar o Tocantins num momento importante em que o Tocantins está apresentando grandes números, né? O crescimento, a produção nossa aumentando, a colheita recorde que se espera nessa safra agora. Me fala de quais são suas expectativas em tudo isso. Bom, César, como eu te falei, é um momento diferente, né? Quando nós estivemos lá atrás, ainda na consolidação de muitas ações que o governo vinha fazendo, eu tenho esse número. Em 2011, nós tínhamos aproximadamente 400 mil hectares de soja plantado no Tocantins. Hoje nós estamos colhendo uma safra onde nós estamos com mais de 1.100 hectares 1 milhão e 100 hectares de soja plantado no nosso estado. As demandas sempre crescentes, o estado acertou quando apostou naquele programa de integração lavoura-pecuária-floresta, no ABC, e isso propiciou que isso acontecesse, né? Grande parte desse crescimento de área plantada se deve muito ao ingresso das lavouras em áreas degradadas de pastagem, né? O que garantiu, sobretudo, que o Estado não ficasse aparecendo em estatísticas de desmatamento. Afinal de contas, não é isso que a gente quer também. Nosso Estado é um Estado que ainda tem os recursos naturais garantidos, né? E essa política a gente quer continuar com ela. E esse momento que o governador Mauro Carlessi nos chamou para fazer parte da sua equipe, que no primeiro
tempo de governo, ele precisou adequar a questão da lei de responsabilidade fiscal, teve todo um ajuste, mas mesmo assim as coisas continuaram acontecendo. E eu pude perceber, César, duas palavras no vocabulário do governador Mauro Carlesse. A primeira delas é atitude, né? Que a gente tenha atitude para que as coisas aconteçam, para que a população tenha acesso às políticas públicas. E oportunidade. Ele sempre fala muito em oportunidade, que nessas ações que a gente for fazendo daqui para frente, vamos dar oportunidade para mais gente poder ter seu negócio, ter segurança naquilo que está fazendo, e a gente está buscando responder à altura para ele. Muito bom, gente. A gente sempre pautou aqui no Tocantins de que produção e preservação tinham que caminhar juntos. Problemas nós temos, todos têm, mas os problemas no Tocantins são muito pequenos em relação a isso. Evidentemente que existe uma camada de pessoas que trabalham no sentido do quanto pior, melhor. Então, acha que nós estamos desmatando muito, mas não existe pressão de desmatamento no Tocantins. E os últimos dados que eu tenho, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas nós temos 52% do território do Tocantins preservado. E pela nosso Código Florestal, pela lei ambiental, a reserva legal no Tocantins é de 35%. Portanto, nós estamos com uma margem muito grande e ainda nós temos milhões de hectares para serem recuperados de pastagens degradadas que vão servir à agricultura. Então, na sua gestão, isso também será uma prioridade? Toda e qualquer gestão que no século XXI pense em ter sucesso, primeiro tem que pensar sempre no tripé da sustentabilidade, né? O Tocantins ele tem essa condição, né? Como você bem pautou, existem algumas exceções, isso é muito raro. Nosso estado é um estado que tem diversos parques nacionais, tem os parques estaduais. O produtor hoje é um produtor muito consciente. Se houve algum excesso lá no passado, por falta de informação, naquele tempo do Plântico João Garante, né? Naquele tempo podia, né? Depois é que mudaram as leis. Então você tem que respeitar o passado. Fato. E hoje o produtor ele está muito consciente da importância de preservar os recursos naturais, olhando para o futuro. A gente tem muitos exemplos pelo estado afora aí de projetos privados que estão dando exemplo para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo. Um dos únicos países do mundo que tem a reserva legal, que é o Brasil, acho que o Paraguai, se não me engano, também tem, e aqui a gente respeita isso, né? O que a gente precisa é ser eficiente com quem tem o direito de produzir. César, essa importância a gente tem que levar. Inclusive, nessa semana a gente teve a abertura da safra, né, onde esses assuntos como destravar licenças para que o produtor possa se estabelecer foram muito pautados, né? Destravar no sentido de dar mais celeridade nos processos, mas desde que de maneira muito bem analisado, e isso nós temos no Naturatins, nós temos os órgãos de controle sempre atentos. Olha, eu sou um testemunha vivo dessa situação no Tocantins. Então, muitas vezes as pessoas falam, o César às vezes é tendencioso para um lado e do outro. Não é uma questão de ser tendencioso ou não. São os números que nos mostram isso, né? Uma pessoa tem uma fazenda de 100 hectares, 35 hectares é reserva legal. Ninguém paga nada a ele por isso. São os serviços de preservação que teriam que ser remunerados ao produtor. Então, esse dinheiro que vem, às vezes, para uma ONG, uma coisa ou outra, eles gastam em workshop, outras coisas, mas no produtor não chega nada. E o produtor aceita isso calado. E ele utiliza 65% da sua área. Agora, se ele for proibido de utilizar os 65%, aí fica difícil, não é? Mas o Tocantins dá bons exemplos, nós não temos pressão para desmatamento, isso que o secretário Café falou foi com muita
segurança, né? Porque áreas que eram de pastagem estão sendo transferidas para a área de produção de grãos. E a pecuária nossa modernizou muito, né, Café? A pecuária nossa hoje agora está diminuindo o espaço, a área, através dos confinamentos, semi-confinamentos, e o Tocantins tem crescido muito nisso aí. Fato, a tecnologia chegou na pecuária, né? Eu me recordo que meu pai é pecuarista, né? Eu me recordo que lá no passado, que não é tão distante assim, você levava 4, 5 anos para tirar um boi da propriedade, né? Hoje, com 2 anos, 2 anos e meio, você está abatendo esse boi. Hoje, em um momento especial, a gente está tendo aí um preço bem melhor, né? Graças a Deus, o produtor está podendo ter lucro, porque que graça tem você trabalhar a vida toda, de sol a sol, e um trabalho pesado, que é o trabalho do campo, e você não ter lucro, né? Agora, a gente espera que isso possa se manter por bom tempo, né? Para que o produtor possa investir mais, para que ele possa buscar cada vez mais tecnologia e, como você falou, em menos espaço você está produzindo mais carne. A ciência tem dado uma contribuição fantástica para o meio rural, para que a gente possa, em menos espaço de terra, em menos espaço de tempo, poder produzir alimento de qualidade e chegar à mesa do consumidor com segurança. Tem um ditado que diz o seguinte, que o produtor rural, da porteira para dentro, ele já fez o dever de casa direitinho. Agora nós temos que aprender a trabalhar da porteira para fora. É a parte da comercialização. É aquilo que o mundo hoje tem uma demanda enorme por produção de alimentos. Eles falam muito em segurança alimentar. O mundo quer proteína de origem animal e de origem vegetal. O Brasil se coloca como um protagonista na produção dessas proteínas. Evidentemente que a demanda é muito forte, e os preços subiram. Tem o problema da variação do dólar, o câmbio, que também variou muito, subiu. Mas a carne brasileira, mesmo no preço que está, e a gente reconhece que o nível de renda da nossa população é baixo, e a carne passou a ser um alimento caro para a população, mas mesmo assim ainda é a carne mais barata do mundo, é a carne brasileira. Então, houve uma recuperação das margens, como você disse, Café. Mas os insumos também subiram muito, né? Para produzir hoje ficou mais caro também, né? É uma preocupação, né? Ao passo que você tem, por exemplo, uma valorização do arroz, que teve o arroz, é a lei da oferta e procura. Você tem muita procura no mundo, esse ano de pandemia o pessoal comeu mais, né? Você teve um aumento no preço do arroz. É sentido por muitos e muito comentado o aumento no preço do arroz. Agora, o custo de produção também aumentou. E o que a gente espera é que haja uma preocupação e se busque soluções para isso, porque os insumos sobem junto. E aí lá na frente, quando você tem bastante oferta do produto no mercado, o arroz baixa, isso é natural. Só que os insumos permanecem lá em cima, né? Não existe um indexador que faça com que isso oscile da mesma maneira. Então, é uma preocupação que o produtor tem hoje. Ao passo que ele está vendendo a saca de arroz a 140, 150 reais, que no ano passado ele vendia a 80, 90, ele já, mesmo tendo esse lucro, hoje ele dorme preocupado com o que vai acontecer com o insumo no ano que vem. Pois lá vem uma safra, ele tem compromissos a saldar, tem investimento que ele fez na lavoura, investimento que ele fez em equipamentos, maquinários para poder produzir, mas ele já fica com essa preocupação. Olha, temos alguns dados, Café, lá no Ministério, que diz o seguinte, nos últimos 4 anos o produtor de arroz perdeu dinheiro e muitos deles deixaram de plantar. Isso fez que nós tivéssemos uma safra aí de 11 milhões de toneladas de arroz e o Brasil, historicamente, consome 9,5 a 10 milhões de toneladas de arroz. E sempre se exportou em torno de 1 milhão, porque o arroz também não é um grão que é muito consumido lá fora. A Europa não come arroz, a Ásia é uma parte que come, mas produz muito arroz lá na Malásia e tal. Então, a América do Sul, alguns países consomem arroz, era assim. Mas nesse ano, o que aconteceu? Você disse que a pandemia veio e a pandemia bagunçou o mercado. O México nunca tinha comprado arroz do Brasil.
compra arroz dos Estados Unidos. Como lá teve problema do arroz, eles compraram arroz no Brasil. Diz que os mexicanos adoraram o arroz do Brasil, porque é um arroz que cozinha melhor, mais macio, mais saboroso. E eles compraram mais de 1 milhão de toneladas de arroz do Brasil e agora só querem comprar do Brasil. Então, esses preços altos vão estimular o produtor a aumentar a sua área plantada. Se nós forçarmos o produtor, um sujeito disse assim, mas o governo tem que proibir exportação. Mas o preço no mundo é esse. Se eu obrigar o produtor brasileiro a vender mais barato, o que ele vai fazer? Ele vai deixar de plantar, porque vai dar prejuízo. Aí nós não vamos ter nem para o mercado interno e nem para vender. Aí a história é pior. Aí eu tenho dito que o remédio vira veneno. Não é? Então, equilibrar o mercado, você disse bem, lei da oferta e da procura. E esses dias eu vi a ministra Tereza Cristina dizendo, e a pessoa, mas essa lei da oferta e da procura, a senhora tem que dar um jeito, como é que fala? Olha, eu não conheço nenhum deputado e nenhum congresso capaz de fazer uma emenda na lei da oferta e da procura. Essa é a lei que não tem emenda. Não é? Isso é o mercado que vai dar jeito. Então, o que o Tocantins tem que fazer, na minha opinião? Produzir mais, não é isso? Fato. Quando você pensa... O Tocantins hoje já pensa e faz um esforço muito grande para atrair mais integradoras de frango, né? Produzir mais peixe, incentivar os confinamentos que a gente já tem hoje e que a gente entende que cabe mais. E vem a preocupação, sim, mas e o milho, e o farelo da soja? O que a gente precisa fomentar, secretário César, é que a gente tenha a garantia de que vai se produzir mais. Hoje, um detalhe que faz com que a gente não tenha a segurança de que vai ter tanto produto no mercado nacional é que o investimento feito pelas trading, né, que vem com dinheiro internacional, é que garante a produção na grande maioria das lavouras no país. Para resolver esse problema, nós precisamos de mais investimento de bancos públicos. Mais crédito rural. Especialmente bancos públicos. Agora, os bancos públicos ficam muito amarrados à legislação, que muitas vezes proíbe um determinado produtor, porque ele não tem uma licença que precisa ser renovada todo ano, às vezes pelo próprio órgão ambiental, e que a gente vê que algo precisa ser revisto. Primeiro, na celeridade da liberação dessa licença, ou talvez na não aplicação dessa exigência, que até outro dia não era feita, e o produtor fica amarrado e a instituição de crédito não pode emprestar o dinheiro, e ele acaba tendo que negociar com essas trades que já venderam a soja, o milho para a China. E hoje sair com a Lei Candir é muito mais fácil do que vender no mercado interno. Então, são discussões que a gente precisa fazer de maneira bastante efetiva para a gente resolver esses problemas. Isso aí, Jaime Café. O crédito é um problema, é um gargalo para nós. Mas nós vamos dar uma paradinha aqui, porque o produtor precisa vender o produto dele bem, o consumidor precisa comprar a comida mais barata, e nós aqui precisamos faturar um comercialzinho, né? Senão o programa não vai para frente. Vamos dar uma paradinha e o Agrotop volta já já.